Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui Fernanda Guimarães, cantora. Fernanda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você está na estrada 20 anos já? 20 anos já. Poxa, Já faz um bom tempo, é. Como o tempo passa rápido, né? Passa rápido. Eu comecei novinha também, comecei com 15 anos de idade. Hoje eu estou com 35 anos, então... Mas quando eu olho realmente para a história, eu vejo que passou rápido. Que eu realmente tenho que aproveitar correndo o que vem por aí, porque realmente parece que o tempo está mais acelerado. Eu vejo você como uma cantora puramente, pelo menos bem autoral. Sempre foi assim? Com 15 anos já pensava, já tentava compor alguma coisa? Eu tenho o meu lado autoral, que realmente é algo que me deixa muito satisfeita, muito feliz. Mas a vida inteira eu também tive bandas cover, a vida inteira eu tive um trabalho com a 082, Fator RH, enfim, vamos falar sobre isso. Mas desde cedo que eu componho algumas coisas, desde cedo que eu comecei a fazer algumas parcerias também. Então, eu acho que é o exercício do artista mesmo, né? De você precisar colocar em palavras, ou então numa peça, ou então numa pintura, a sua expressão, a sua forma de ver as coisas e o mundo, né? Mas como surgiu o processo criativo teu? Era por meio da melodia? Era por meio da letra mesmo? Como começava isso? Olha, isso varia. Às vezes, eu agora estou num processo, por exemplo, de fazer algumas parcerias, pegando a letra de alguns artistas e colocando a melodia e a harmonia em cima. Mas boa parte das músicas que eu já fiz, as músicas eram feitas ao mesmo tempo. Eu ia fazendo a música e ia fazendo a letra e uma coisa ia costurando a outra. E nesse processo você vai encontrando qual caminho tomar na música. Às vezes você faz uma composição hoje, aí escuta ela amanhã, aí já modifica, aí você passa às vezes 3 meses para compor uma música, às vezes você passa 30 minutos. Então, isso vai variando de acordo com o momento mesmo. O processo criativo tem hora? Não tem hora de jeito nenhum. Eu não acho que processo criativo seja uma coisa apenas de inspiração. Quem diz isso realmente é porque ou é um gênio ou é porque tem alguma fórmula mágica. Eu tenho um amigo que ele disse que 99% é de transpiração. Isso já é um clichê corretíssimo de dizer isso, que é 95% de transpiração e 5% de inspiração. Mas rola sim. Rola, claro. Eu acho que é exatamente isso. O exercício de você ler, o exercício de você se aprofundar de coisas no dia a dia que te fazem ter inspiração. Lógico que você não vai forçar uma inspiração, até pode, mas não é assim muito que funciona comigo. Mas o processo de fazer, sim, o processo de fazer é transpiração. Aí quando você vê que você faz uma coisa que ficou legal, poxa, essa palavra combinou com outra e etc, tal, isso daí é uma satisfação imensa, assim, é muito gostoso. Acontece num processo de achar que aquela é a melhor letra e não vingar, e essa não é tão boa e essa que ficou legal? Tem disso? Olha, no meu primeiro disco, eu tô falando inclusive, só abrindo um parênteses, eu tô falando de uma coisa inclusive que eu ainda me sinto uma amadora. Eu sou uma pessoa que estou desenvolvendo. Eu passei um tempo sem compor bem longo, estou voltando a compor já faz um tempo. Então, e composição é muito do exercício de fazer. Eu acho que quanto mais você escreve, mais você, ou então faz a música, mais você vai se aprimorando daquilo. E aquilo pode ficar uma coisa belíssima e pode ficar algo que seja mais... Não é pop a palavra, mas algo menos rebuscado e chamar mais atenção. Pode ser. Eu acho que no meu primeiro disco, tem algumas músicas... Eu tenho 3 composições no disco, e as outras são músicas... Farol da Noite, Sobre o Mar... E Todo Tom. Todo Tom, que já foi uma música gravada pelo Júnior Almeida há muitos anos. Foi a minha primeira parceria, por assim dizer, gravada, né? Foi com o Júnior. E eu fiz uma roupagem completamente diferente nela, de melodia, de harmonia, e totalmente diferente, inclusive algumas coisas da letra, mas é a mesma música. Olha que doideira, né? Peguei a música e transformei ela completamente. Então, e tem algumas músicas desse disco que eu vi as pessoas cantarem e eu não esperava que ela tivesse a aceitação que ela teve. Então acontece sim, às vezes você tem a surpresa de você gravar, compor alguma coisa, ou enfim, que de repente toma um rumo inesperado, que você vê as pessoas curtindo mais do que outras.
na hora de compor, ajuda estar feliz ou estar triste? Pois é, isso é uma coisa que, volta e meia, eu vou conversando com alguns amigos. Tem gente que só consegue fazer música depois que passou do processo de estar triste. Por exemplo, aí tô bem, aí consegue escrever sobre aquilo que passou. E tem gente que pega o processo da tristeza e transforma aquilo em arte, né? Aconteceu, um dia desse eu estava meio triste, meio deprê e tal, e no mesmo dia eu peguei, e fiz uma composição. E tem pessoas que escrevem, eu acho que depende muito isso também de pessoa para pessoa, mas o meu processo, particularmente, eu ainda estou descobrindo, para dizer a verdade. Como eu te disse, um dia triste gerou uma música, mas também dias alegres. Eu fiz uma música, até por encomenda, para um lugar daqui, que ficou uma música super para cima, para frente, e eu uma música por encomenda, então eu tinha que desenvolver, estando eu feliz ou triste ou não, e a música é super alegre. Então, eu acho que vai muito também de... Que a pessoa que precisa da tristeza para compor tem que simular algumas situações, né? Tipo, não, mas eu acho que geralmente... Errado, acabou. Pois é, ou a pessoa simula para poder ter alguma... Tem uma música do Paulo Lemins que eu acho que fala disso, socorro, eu já não estou sentindo nada, gostaria de sentir e tal. A música fala sobre a necessidade de você sentir coisas, né? Qualquer coisa que seja, qualquer coisa que se sinta. Então... Que é mais desesperador ainda, né? Nem quando estar você triste, não sente nem nada. Nem tristeza. Meu Deus, como feliz, é né? desesperador você não sentir nada. Gente, como assim? E às vezes a gente fica meio inerte, né, de sentimentos. Mas eu acho que quem precisa de tristeza ou de felicidade, e eu me incluo nisso, nesse nicho de às vezes estar triste e compor e feliz, eu acho que é porque é sensível. Eu acho que é porque é uma pessoa que já enxerga o mundo com olhares de sentimentos. E isso é muito típico de quem escreve, de quem... Você cantou recentemente Cartola. Isso, cantei Cartola. Cartola precisa, em certo momento, precisa estar bem triste. Né? Ou se você estiver muito feliz, você pega um copinho de cerveja, uma cachaçinha, ou seja lá o que for, e vai ouvir e cantar bem alto e sentir tudo que tem que sentir. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, Cartola é um negócio, assim, realmente visceral. E é um dos compositores que meio que modificou minha forma de ver música, de ver como se compunha, de enxergar mesmo o mundo até. A música tem essa função, a arte em si tem. Mas como foi que ele te modificou? Eu não sei explicar de uma maneira tão clara, deixa eu ver. É porque as músicas do Cartola são belas demais. E o Cartola era um cara simples demais. Foi um cara que gravou o primeiro disco com 66 anos. Ou seja, para todo mundo que pensar um dia em desistir de alguma coisa, desista não. Você ainda tem tempo suficiente para fazer. Há quem fale que Cartola chegava de um momento que ele processou e compunha em pouco tempo. De uma leva, assim, né? É porque eu acho que vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem gente que despeja tudo de uma vez, né? Tem gente que tem essa capacidade. Eu vou invejar e copiar quem tem. Mas é a diferença, né? Eu acho que tem. E também, essa pessoa que passou um tempo, que despejou, geralmente ela não produz de cada meia hora uma música, não. Ela para um tempo também, né? Então, teve um hiato bem grande na vida dele, em que ele ficou ausente, ninguém sabia onde ele estava, ninguém sabia o que ele estava fazendo, etc. E, de repente, o Cartola, com 66 anos, gravou o primeiro disco. Ele faleceu, se não me engano, com 73, e nesse meio tempo ele conseguiu gravar 4 discos incríveis. Então, toda a história dele, tudo que gira em torno do nome Cartola, me fez olhar as músicas e me fez gostar mais de samba canção, de choro, de tudo aquilo todo aquele universo carioca, brasileiro, sei lá, por assim dizer, que eu conhecia, mas não tinha tanta intimidade. Aí passei a ter um pouco mais de intimidade por conta dele. E eu vou lhe dizer, poucas são as músicas do Cartola que não me fazem chorar. E não necessariamente de tristeza, mas de emoção mesmo, de você cantar, tocar aquilo dali, ficar tocado demais e ficar emocionado, né? Eu vejo, né, o Cartola ele trazia mais do que letra. Você tem uma música como a mais conhecida, O Mundo é um Moinho, você vê
mais do que uma análise de mundo. Você vê psicologia na história, tudo. Quando se toca nesse processo de um cantor, de um compositor em si, você acredita que isso cola um pouco em você, passa um pouco em você nesse sentido? Porque como um compositor, você tem as suas influências. Uhum. Você acredita que visitar a obra de autores como Cartola ou outros, como Gil, Caetano, isso passa, isso ajuda na parte de repertório de composição? Eu acho que ajuda. Eu falo, mais uma vez, eu falo mais por mim. Ajuda muito, não é pouco. Geralmente, quando eu já vi algumas pessoas perguntarem assim, quando você está gravando e tal, quando eu gravei meu primeiro disco, ou até para outros artistas mesmo, quando você está gravando, o que você anda ouvindo? O que você está ouvindo enquanto você está gravando? Aí fulano diz uma coisa, ciclano diz outra e etc. Você acaba bebendo, sim, de algumas fontes para poder entender aonde aquilo se assemelha de onde você quer chegar com a sua arte naquele momento. E também, tipo, às vezes você ouvir outras coisas nesse processo de criação, no processo de gravar, no processo... faz você se inspirar a escrever, se inspirar a achar um arranjo tal para música tal. Deve existir as pessoas também que não escutam nada, que escutam as influências que já estiveram presentes na vida dela em algum momento e trazem das suas memórias isso daí. Mas eu acho que é algo que me auxilia, que me ajuda em alguns momentos de composição. E principalmente hoje, que eu estou começando, que eu já estou no processo já de composições e músicas para o meu segundo disco, finalmente. No caso do Farol da Noite, que é de 2002? Eu acho que é 2002, 2003. Ela foi a Você sabe que eu não música que lembro estourou? exatamente do tamanho, ou da época, perdão, que eu fiz. Eu acredito que eu devo ter feito em 2002, sim, ou 2001, por aí. Foi a minha primeira música que foi para a rádio, né? Foi uma música que nasceu do processo que eu mencionei aqui, que é o processo de compor e fazer a letra ao mesmo tempo, de fazer a melodia, a harmonia e letra ao mesmo tempo. Ela veio a inspiração que veio foi de um fim de um relacionamento. Que eu olhava e achava que a gente tinha afinidades, mas que não era para aquele momento. Então ela diz, fala em deixar para depois, de encarar os fantasmas, os medos, e assim vi recomeçar. Eu acho que eu falava de encarar a vida, de viver várias experiências. Eu era muito novinha, tinha, sei lá, 20, 21 anos. O relacionamento estava ficando muito sério, eu acho, alguma coisa do tipo. E ela acabou servindo de inspiração. Eu escutava as pessoas falando que servia para vários momentos das vidas dela. Momentos de namorar, momentos de separar, momentos de problemas pessoais, momentos de... E é incrível isso. É incrível como você vê que uma música sua ou outra chegam em pessoas e coisas que você não faz a menor ideia que chegou. Mas o autor perde um pouco do controle da intenção? Ele perde o controle da intenção, ele perde a música. Na verdade, isso fica para as pessoas e elas fazem com aquela música o que ela quiser. Nesse sentido, há né? compositores Nesse que se sentido. incomodavam com isso. Por exemplo, o Renato Russo claramente divulgava isso, que se incomodava com essa ressignificação que se fazia. Não sabia que ele dizia. Te incomoda? Não, a mim não. Eu acho que pode ser que em algum momento, alguma música específica venha a incomodar por algum motivo, mas atualmente não. Tanto é que quando eu fiz Todo Tom, eu já tinha essa música em letra, em melodia e em harmonia. Aí eu entreguei pro Júnior. Aí ele disse, Fê, eu não sei se você vai gostar, mas eu fiz uma coisa totalmente diferente nela. Ele fez uma bossa. Aí eu disse, que coisa linda, maravilhosa. Eu achei maravilhoso. A música perdeu um pouco daquilo que eu queria passar naquele momento. Mas o corpo que ela passou a ter, eu achei genial. E achei que a intenção era maravilhosa também. Então, esse desprendimento relacionado a essa música específica, eu tive. Há outras músicas também que possam vir a se ressignificar, como você falou. Mas quem sabe, né? Se um dia você não passa a ter um ciúminho com algo que tem muito, mas muito sentido para você. Então, por exemplo, um compositor também muito famoso, o Lupicínio Rodrigues. Sim, o Lupicínio se era, queixava né? muito de como as músicas eram cantadas nos bares, né? Sim. Isso daí tá no DVD do Paulinho da Viola. Ele diz, olha, eu cantei por muito tempo, há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias.
e sem coração, de forma completamente errada. Até que um amigo do Lupicínio me procurou e disse, você está cantando errado, é assim. Caramba. Mas há um filme Paulinho da nesse Viola sentido. Pois é. Eu estou ficando interessada em coisas que você está me contando. Chegar em casa eu vou assistir. Pois é. E Lupicínio Rodrigues, ele fazia as músicas dele. Parecia que aquele homem estava, né? Alguém apunhalando ele não é nem pela frente, é pelas costas mesmo. Ou então direto no coração. Porque as músicas dele são extremamente sensíveis e lindas, mas também amarguradas. Tem uma música dele chamada Loucura, que é uma loucura, que é uma coisa... não tá me vindo aqui na cabeça agora, um pedaço da letra, mas enfim, as músicas do Lupicínio são extremamente sofridas, né? Então eu imagino que quando ele via alguém tocar de uma maneira totalmente diferente, aquilo que ele tinha escrito com tanto sentimento, pode ser que realmente tenha deixado ele meio enfurecido, sei lá o quê. E o Renato Russo é entendível, né? Ele era um cara extremamente... Não é polêmica a palavra, mas ele era uma pessoa que tinha uma personalidade inspiradora, eu acho. Extremamente único, né? Então, é entendível. Sou louca pelo Renato também, amo as músicas dele. O trabalho inteiro do Legião Urbana, eu amo. E nós temos um trecho, né, do Farol da Noite que você fez no programa daqui da TV Assembleia. Ah, que legal. Com o Paulo. Vamos mostrar um pouco. Vamos lá. Falo em deixar pra depois de encarar os fantasmas, os medos e assim vir recomeçar. Deixar que agora seja um tranquilo mar que se acende ao farol da noite, espera a tempestade chegar. Deixo vir a mim o céu, um nó no despertar. E enquanto isso sinto calor, meu domínio insano desse amor que me carrega, me veda, me quer ver sangrar. E a voz quente por dentro me ensina a cantar essa dor que tenta entrar e parar pra poder contemplar a calma, a falta de pressa, o caminho que eu fiz pra aqui chegar. Falo em deixar pra depois de encarar os fantasmas, os medos e assim vir recomeçar. Deixar que agora seja um tranquilo mar que se acende ao farol da noite, espera a tempestade chegar. Não, deixo vir a mim o céu, um nó no despertar. E enquanto isso sinto calor e o meu domínio insano desse amor que me carrega, me veda, me quer ver sangrar. E a voz quente por dentro me ensina a cantar essa dor que tenta entrar e parar pra poder contemplar a calma, a falta de pressa, o caminho que eu fiz pra aqui chegar. Falo em deixar pra depois.
E depois de Farol da Noite, a gente vai para um breve intervalo. Voltamos já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Fernanda Guimarães. Fernanda, quando a gente analisa esses 20 anos, como trazer uma análise desse cenário musical e o que é desejável para o atual? Pois eu acredito que de lá para cá a gente teve a internet, a forma de fazer música se modificou, a forma de divulgar os trabalhos se modificou. Existem as vantagens que são enormes, mas existem as desvantagens também, que eu não sei se são desvantagens realmente. Você tem um mercado mais competitivo, até que ponto isso também é um problema. As gravadoras também diminuíram absurdamente, as pequenas gravadoras também fazem ginástica para se sustentar. Então, eu acho que se modificou bastante a forma de se fazer música daquela época para hoje em dia. E eu acredito que... Mas também se facilitou a forma de você gravar, se facilitou a forma de você... em casa mesmo, quando eu preciso mandar uma guia, fazer algum trabalho, alguma coisa, eu gravo em casa. No meu mini estúdio, mas consigo gravar e já ter uma noção de como isso vai ficar quando for gravar na Vera, no estúdio. E tem pessoas que gravam em casa. Então, assim, nesse ponto, eu acho que houve uma evolução imensa, ao mesmo tempo em que, em relação a políticas públicas, a gente aqui, no nosso estado especificamente, a gente também evoluiu, porém, a passos lentos. Eu vejo o pessoal da FEMAC, o pessoal do governo, as pessoas todas se empenhando para fazer com que a cultura, seja a cultura artística, seja mais e mais desenvolvida. Eu vejo isso acontecer. Eu acho que quando a gente critica, é mais fácil a gente criticar, mas a gente também tem que elogiar quando a gente vê as mangas sendo arregaçadas e as pessoas indo fazer as coisas. Então, mas mesmo assim não é suficiente para abranger todo o mercado de artistas, como que é sobreviver de música aqui em Alagoas. Eu acredito que não é só aqui. Eu acredito que a gente tem uma dificuldade, ainda por cima num país com crise como esse que está, como o Brasil está no momento. A gente vê o mercado do Rio. Eu tive há pouco tempo lá e eu vi algumas coisas diferentes. Eu vi poucas músicas ao vivo, eu não vi tanto assim. Eu vi mais casa de show e etc. Então, até isso eu estou vendo se modificar, assim, tá meio estranho de entender o mercado. Então, eu acho que aqui, ao meu ver, o que a gente precisa é realmente ampliar essas políticas públicas, os editais, aumentar essa quantidade de editais, fazer com que os artistas se sintam mais contemplados nesse aspecto. A gente, aqui do lado, em Pernambuco, a gente tem Fundo de Cultura e tem vários editais que é uma forma de gerir que eu acho que a gente pode também se espelhar e tentar fazer parecido com isso. Precisamos de mais verba, de mais investimento, como era no passado. Mas eu já vejo evolução nesse sentido. No sentido de palco, de espaços, hoje são satisfatórios os espaços que tem para divulgação do trabalho? Olha, eu não sei lhe dizer isso de uma maneira tão precisa, porque, para mim, eu acredito que... Eu fico pensando, eu tinha uma banda 082, né? Minha banda de rock. E a gente tocava muito antes, muito. Era 7, 6 shows por semana, às vezes eram 4, mas no mínimo 3 a 4 vezes por semana. Em casas de show. E a gente tinha um movimento bem efervescente nesse sentido. E eu percebo que de 2010, 2011 para cá, boa parte desse cenário acabou sendo ou não existindo mais ou diminuindo bastante. Muitas pessoas passaram a ir mais para o bar e não para as casas de show, principalmente esse tipo de som. Ou então é dentro de um mercado mais alternativo. A gente tem algumas casas aqui em Maceió que a gente toca e etc. quando quer fazer um trabalho mais alternativo. Mas não é uma coisa que a gente tem muitas casas, muito. Eu não acho que tenha. Eu posso estar falando algo que as pessoas discordem, mas eu acho que não. E eu toco na noite. E eu vivo única e exclusivamente da música. Então eu sinto falta um pouco disso, realmente. E eu não sei exatamente se é em detrimento de uma crise que já estava se instalando ou não.
Mas eu sei que eu vi vários estabelecimentos fecharem, eu vi várias bandas também se desfazerem. Então, eu acho que dentro desse segmento pop também, eu acho que falta, assim, um pouco de estabelecimentos e casas. Mas você que conhece o meio tanto aqui como fora, é uma situação pontual? Tem isso no Rio de Janeiro, em outros lugares? Passa por esse sentido, pelo que você conversa com o pessoal? Pois é, como eu te falei, eu tive recentemente lá e eu achei que lá tinha diminuído também, que o mercado estava meio estranho por lá também. Falei, cadê aquele pessoal que eu via tocando aqui na Lapa e tal, e esse lugar tinha música ao vivo e tal. Eu achei que reduziu um pouco isso. Eu acho que São Paulo continua sendo um lugar que tem muita oportunidade, mas é muita ralação também para você entrar no mercado e para você se fazer conhecer de alguma forma. Mas eu acho que é um mercado que ele tem mais rotatividade, ele tem mais estabelecimentos, talvez, para se tocar. E lá você tem os selos, as gravadoras, você tem um mercado que funciona com uma vida própria muito, muito forte, né? Eu acho que aqui a gente movimenta muito a cena. O artista daqui parece que é mais guerreiro do que qualquer outro lugar. É isso que eu digo. O artista que trabalha aqui, a gente que tenta movimentar a cena, como eu te falei, eu vivo disso. Então, a gente faz e acontece para tocar ali, tocar acolá, levar o nosso trabalho, fazer com que seja conhecido ali, acolá. E eu acho que uma coisa que realmente ajudaria, facilitaria, até o próprio alagoano reconhecer o artista da terra, o artista daqui da cidade, daqui do estado, são, sim, também políticas públicas e uma união maior dos artistas, que os artistas se unam, se engajem, façam projetos juntos, componham juntos, façam shows juntos, movimentem-se. Eu acho que toda cidade que tem uma cara, uma especificidade artística, você lembra, sei lá, do maracatu, e nós temos o nosso maracatu, hein? Nosso maracatu alagoano, mas maracatu lá de Pernambuco, ou então frevo, ou então axé da Bahia. Tudo isso surgiu de movimentos, tudo isso veio de movimentos dos próprios artistas, então... E desde da Bossa Nova você via que as pessoas se juntavam para compor junto, para fazer as coisas E a galera falava que a Bossa Nova era um movimento mais elitista, mais isso, aquilo outro, mas era um movimento, e era um movimento que gerou músicas incríveis, gerou um trabalho impressionante, e eu acho sim que eu acho que esse engajamento, essa união artística é possível de modificar um pouco esse cenário daqui. Você está com uma música que é Chuva no Sertão. Isso, é uma música que eu fiz há pouco tempo, eu e a Thalita Quirino. Eu vou pedir para o Gerson pegar para você tocar um pouquinho para a gente. Sim, com certeza. Sertão. A gente... é de que ano a composição? É de semanas atrás, essa música. Eu fiz há pouco tempo. Ah, legal. É rápido, é uma música que surgiu. Eu acho que surgiu, inclusive, baseada não nessa chuva que a gente está tendo agora, mas recentemente choveu no sertão. Aí ficou essa coisa na cabeça e a gente fez essa música. Ah, legal. Por favor. Vamos lá? Pense em coisas bonitas, esqueça um pouco essa dor. Levante forte pra vida, que força é dom de vencedor. Em mim sempre terás amor maior pra lhe acudir. Serei forte como um cais, só pra poder lhe ver sorrir. Nega, se tu soubesse como dói lhe ver chorar, te proteger do mal do mundo é a vontade que me dá. Já nega, o teu sorriso é como chuva no sertão, verde de vida que há em mim e alivia o meu coração. Meu bem, pense em coisas bonitas,
esqueça um pouco essa dor. Levante forte pra vida, que a força é dom de vencedor. Em mim sempre terás amor maior pra lhe acudir. Serei forte como um cais, só pra poder lhe ver sorrir. Nega, se tu soubesse como dói me ver chorar, te proteger do mal do mundo é a vontade que me dá. Já nega, o teu sorriso é como chuva no sertão, verde de vida que há em mim e alivia o meu coração. Linda, linda, linda demais. E como foi o processo criativo dessa música? Como se juntou um dia, bora fazer uma música? Como foi isso? Ah, essa música foi interessante. Essa música surgiu de um dia que eu até mencionei no início que eu tava meio tristinha, meio, sei lá, alguns problemas. E lá na minha casa tem uma parede, aquela parede de giz, sabe? Aí, de repente, quando eu cheguei, eu tava no quarto, quando eu cheguei, minha amiga tava lá em casa. Quando eu cheguei, ela começou a escrever umas coisas na parede, um poema e tal. Quando eu vi, eu já comecei a chorar, porque eu tava meio triste mesmo. Quando eu vi, eu já comecei a chorar. Nega, se tu soubesse como dói de ver chorar e tá. Rolou essa inspiração. Aí, num dia que no outro dia, que eu tava sozinha, eu olhei e falei, vou fazer uma música com isso. Aí, completei um pedacinho da letra, não sei o que, e comecei a fazer a melodia dela. Então, essa especificamente surgiu da parede da minha casa, com a letra escrita lá, porque eu estava triste, inspirou uma amiga minha e daí surgiu a melodia e a letra. Olha só como as coisas são. Então, disso pode surgir de um guardanapo de papel de um barzinho que você está lá tocando com as pessoas e conversando, e aí vai. E daí vão surgindo as inspirações. A gente tá indo para um novo bloco, um novo intervalo, mas antes a gente vai botar vai passar Tudo Embora, o clipe do Tudo Embora. Sim, bacana. E na volta do intervalo a gente comenta um pouco sobre ele. Tá joia. Tá bom? Vamos lá ver. Meu bem, levei tudo embora, muito embora tudo seja quase nada para quem veja de fora. Joguei quase tudo fora do que for embora tarde, em boa hora. Meu bem, levei tudo embora, muito embora tudo seja quase nada para quem veja de fora. Joguei quase tudo fora do que foi embora tarde, em boa hora. Boa hora, embora tarde, o que sobrava levei embora. O que de real pesava, estou mais leve agora. O que valeu é que eu levei comigo meu bem embora. E o que valeu é que eu levei comigo meu bem embora. O que valeu é que eu levei comigo meu bem embora. E o que valeu é que eu levei comigo. Meu bem, levei tudo embora, muito embora tudo seja quase nada para quem veja de fora. Joguei quase tudo fora do que foi embora tarde, em boa hora, em boa hora.
Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está recebendo hoje Fernanda Guimarães. Fernanda, o clipe que nós vimos agora há pouco, o Tudo Embora, como foi a escolha do clipe, o processo, como você convidou as pessoas, como foi fazer esse clipe? Pois é, esse clipe, ele teve um roteiro de Patrícia Mese e Henrique Oliveira. A gente gravou ele em 2011, já faz um tempinho. E ele foi feito na verdade, com parte do pessoal que também fez o videoclipe de Bonita, né? Eu reuni aquela mesma galera, pessoal extremamente talentoso da Panam Filmes. E a gente resolveu fazer dentro desse roteiro, utilizar algumas regiões. Eu acho que deu para ver aí no clipe, um pedacinho de Jaraguá, um pedacinho da Ponta Verde, um pedacinho de cada lugar aqui da nossa cidade. E a gente fez uma mescla, tem uns origamis voando, tem umas coisas acontecendo no clipe. A gente fez essa mistura de efeitos gráficos com as gravações para trazer uma coisa um pouco mais lúdica para o videoclipe, né? A música fala de uma história de alguém que se livrou de algo antes tarde do que nunca, mais ou menos, né? O que valeu é que eu levei comigo, meu bem embora, e etc. Então, fala disso. E foi um clipe que foi muito interessante de ser gravado. Teve a participação do Atiba Taylor no videoclipe também, que é um amigo meu americano que ele tá tocando comigo no meio do clipe. Enfim, foi uma certa confraternização aí do disco Verbo Livre. Dá trabalho fazer um clipe? Muito. Não é pouco não, dá muito. E dá resultado? Dá resultado. É bacana porque as pessoas começam a ver o seu trabalho de uma forma diferente, né? Ver a música, começa a ver a música, ver qual é o seu entendimento um pouco da sua própria música. Então as pessoas começam a enxergar aquele fonograma lá, aquela música com imagens, né? Então acaba tendo outras dimensões. E é muito interessante, porque o público responde escrevendo, responde dizendo se gosta, se não gosta, critica, dá opinião. Então eu acho que é Colocou seu lado produtora? Sempre. Na verdade, eu coloco o meu lado produtora. Eu acho que, como eu disse, eu acho que o artista alagoano, ele tem que ser guerreiro. Enfim, eu acho que o artista, de uma forma geral, mas o artista aqui, a gente faz de tudo. A gente produz, a gente assina a direção, a gente assina figurino, a gente assina quase tudo para poder fazer acontecer. Não que nesse clipe eu tenha assinado tanto, mas eu fiz a produção executiva e a produção de botar a mão na massa mesmo também. Não só dele, eu por causa desse clipe, por causa do meu outro videoclipe também, eu até fiz uns bicos junto com o pessoal da Panam Filmes, produzindo o filme Ontem à Noite e alguns outros videoclipes da Wilma e etc. Então, o lado produtor, ele fica aflorando nessas horas, né? O Tudo Embora tá no disco Verbo Livre? Tá, é a primeira música do disco Verbo Livre. É de Fred Martins e Marcelo Gomes. 2010. 2010. Como foi o processo até chegar a esse primeiro disco? Esse primeiro disco, eu tive um convite da gravadora Sala de Som Records em 2007 para gravar esse disco. E eu fiquei muito, muito feliz com esse convite. Mas eu tinha muitos projetos aqui em Maceió acontecendo. Eu falei, olha, dá pra gente esperar um pouco mais. Eu me mudo para aí, a gente grava e etc. Então, no final de 2007, eu me mudei para o Rio. Mas continuava vindo fazer os projetos aqui, etc. Mas o processo de começar a gravar esse disco começou em final de 2008 e a gente só finalizou ele no final de 2009. Passamos um ano para finalizar esse disco. Então foi um baita de um presente assim da gravadora Sala de Som, lá do Rio de Janeiro. Eu gravei com músicos incríveis de lá e gravei com músicos incríveis daqui também. Então foi a primeira experiência, o primeiro filho. Eu acho que colocando agora no segundo disco que vai vir, acertando aonde a gente errou no primeiro, né? Trazendo influências novas e fazendo de uma maneira um pouco mais tranquila o segundo. Porque o primeiro parece que ele veio com muito nervosismo. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Como é o processo? Você é ansiosa para novos projetos? Eu sou ansiosa para novos projetos. Eu vivencio aquilo dali demais da conta, né?
qualquer especial que eu venha fazer, ou qualquer projeto meu que eu venha encabeçar, eu acordo e vou dormir pensando naquilo. Eu sou extremamente ansiosa. Tem mania? Mania? Não, não tenho mania, não. Deixa de dormir? Não, se isso for uma mania, é uma mania crônica, né? De deixar de dormir, de ter insônia, de... No pré-evento, no pré-projeto. Sim, sim. Emagreço, é ótimo, porque quando eu vou fazer algum show muito grande, eu emagreço, que é uma beleza. Devia fazer um toda semana para ver se eu chego no peso ideal. Deixa de comer, perde o apetite? A gente fica nervoso e mesmo assim, não é nem a questão de perder apetite. É que às vezes o ritmo para produzir um projeto maior, uma coisa, é tão grande, é tão frenético, porque você, é isso que eu estou lhe dizendo, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, na hora de produzir, você acaba esquecendo de comer, você acaba deixando isso para segundo plano. Então, pelo menos eu, né? Então, esse é um defeitinho, uma mania chata. Essa é a minha mania chata. Você falou que começou aos 15 anos. Teve incentivo? Teve alguém na família? Como foi esse processo para chegar? Pois é, eu toco, eu arranho no violão. Até hoje eu arranho no violão. Desde os 7, 8 anos de idade. Porque meu pai sempre tocou violão. Então, eu peguei o violão dele, comecei a tirar os primeiros acordes, sozinha mesmo. E daí eu comecei a perceber que eu tinha uma certa afinação e tal. Falei, beleza. Aí montei minha primeira banda na escola de músicas sacras, né? Que eu estudava no colégio de freira. E daí, 12 anos, 13 anos. E aos 15 fiz a minha primeira banda, que foi a Companhia do Forró. Minha primeira banda de forró. Passei 9 meses nessa banda, depois veio o Fator RH. Então, que foi uma banda de rock. E aí eu comecei a tocar baixo, comecei a... Então, as influências... A minha influência mesmo, eu acho que veio de eu ouvir muito, quase todo santo dia, papai colocava lá no vinil Beatles, Luiz Gonzaga, Edson Ramos, ele colocava Adilson Ramos, perdão, ele colocava tanta coisa diversa que eu acho que eu acabei enveredando para tentar ser diversa também. Acho que a culpa é um pouco dele disso. Mas a primeira banda eles não gostavam, não. Não. Queriam saber... Não, eles olhavam, não deixavam, não. Aí eu fugi. A Companhia do Forró. Eu fugi. Eles não gostavam Pulei da banda ou do slogan? Pulei o muro, não. Sei lá, eles não... Não, o slogan realmente era... Né, era uma coisa de louco. Deixa pra lá. Aí, tipo, eles não gostavam muito da ideia da filha deles de 15 anos tá tocando, né? Tá. Mas quando eles viram que eu tava fugindo pra poder cantar, eu nunca fui rebelde nem nada não, mas nesse ponto deu uma fugidinha. Eles falaram, não, vamos liberar. Aí até fizeram uma autorização com os juizados de menores para poder ir tocar na época, etc. E eu acho que quando eu fiz 20, 22 anos, assim, 21 anos, eles disseram, não tem jeito. Ela vai ser cantora mesmo, eu vou apoiar mesmo. E eles são as pessoas que mais apoiam, assim, no sentido de irem aos shows, de sempre que podem estarem junto. Então, minha família é incrível nesse ponto. Esse apoio, eu considero hoje que eu sempre tive. Eles devem estar contentes porque nos projetos tem Cartola, tem Elis, tem Tim. Pois é, eles vão a todos que eles podem, como eu disse, e eu fiz um especial Elis anteriormente, fiz Cartola, eles estavam lá. E eu vou fazer um especial agora que não é só Elis, é Elis e Tim, Tim Maia. Então eu vou fazer eu e o João Hugo, que é um vozeirão incrível daquele rapaz, não é porque é meu amigão lindo e maravilhoso, não. Mas vamos fazer um lado B, mais ou menos um lado B, assim, dos dois. E vou fazer também no Camarim de Cartola, eu vou refazer esse show, né? E tem coisas boas vindo por aí, além do meu segundo disco, que daqui a pouco vou estar divulgando ele para vocês. Muito bem. A gente vai para um novo intervalo, mas antes vamos passar o clipe da Bonita. Isso. Bonita é uma música de Tom Jobim e Ray Gilbert, que eu resolvi fazer uma versão no meu disco Verbo Livre. Aí fizemos o clipe. Vamos acompanhar.
What can I say to you, Bonita? What magic words would capture you like a soft evasive mist? You are Bonita. You fly away when love is new. What do you ask of me, Bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, Bonita? I will be anything you say, Bonita. Don't run away, Bonita. Don't be afraid to fall in love with me. I love you, I tell you, I love you, I love you, Bonita. If you love me, life will be beautiful. I love you, I tell you, I love you, I love you, Bonita. If you love me, life will be beautiful, Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista, que está recebendo aqui a cantora Fernanda Guimarães. E nesse processo também, a gente falou do Cartola, no Camarim do Cartola, Elis, vem um novo projeto, mas você também cantou Gil e Caetano, não foi? Cantei Gil e Caetano. Fiz esse especial acho que 2 vezes.
em homenagem aos dois, justamente na época, inclusive, que eles estavam, acho que viajando juntos para fazer um show, né? Então, e foi super bacana. Beber dessa fonte é aprendizado puro, né? E do lado de pessoas como Jacques Seton, o Ixon Nascimento, o Rodrigo Ribeiro, só músicos incríveis, então foi maravilhoso, fiz sim. É bom porque toda vez que a gente faz esses especiais, eu fiz um especial há pouco tempo cantando Amy Winehouse. Foi uma das coisas mais complicadas, assim, de se fazer, porque é uma cantora que não segue linha melódica precisa. Ela era tão genial que parecia que ela tinha criado uma escala dela, assim, meio diferente, musical. Então, é enriquecedor. É enriquecedor, você aprende até vai buscando coisas que você achava que você não conseguia fazer, e etc. E você faz, e você aprende. Então... A língua é uma barreira difícil? Às vezes, pode ser. Depende da língua, assim. Depende do tamanho da letra também. Se é uma letra extremamente rápida, se ela for uma letra um pouco mais lenta, dá para você desenvolver de uma maneira mais orgânica. Ela rápida pode ser que você tenha que estudar muito mais para chegar. Como foi com a lá. Amy? Pois é, com a Amy, foi muito trabalhoso, porque as letras dela são gigantescas e tem pronúncias extremamente... se come muitas palavras. Então, você tem que ir atrás de uma fonética que seja orgânica, que não fique engessada enquanto você está cantando. Decorar, né? Decorar aquilo tudo é loucura, é coisa de doido, mas é como eu te disse, você vai aprendendo mecanismos de fazer. Então, quanto mais você faz... Mas faz sozinha, conta com ajuda? Sempre fiz sozinha. Eu acho que eu devia, de vez em quando, contar com um professor de inglês, alguma coisa do tipo, porque eu tenho medo de fazer uma pronúncia errada ali. Mas eu tento buscar sempre, tento ir buscando uma perfeiçãozinha ali, uma perfeiçãozinha acolá, para não fazer feio. Afinal de contas, cantar outras pessoas, ainda por cima em memória, né? É uma responsabilidade que, às vezes, eu não durmo, porque eu fico pensando, poxa, eu estou cantando outra pessoa, interpretando outra pessoa. É muita responsa de fazer bem e do público olhar para aquilo que você está fazendo e dizer, beleza, ela fez legal. Você participou de foi finalista de 2 festivais de música, acredito que do Sesc, não é isso? Foi. 2002 e 2004. 2002, 2004, eu fiz o Cantacute em 2006, eu fiz o Festival do Sesc Maringá, acho que foi em 2007 também. Alguns festivais por aí, pela vida. Hoje, o número de festivais, o número agrada? Pois é, eu acho que, é como eu falei anteriormente, eu acho que a gente pode tentar sempre mais. Eu acho que é bacana que tenham mais. Mas eu vejo acontecer, a gente vai ter o Encantos, que as inscrições estão até dia 9 de junho, a gente tem todos esses, teve edital agora para os shows de forró. Eu torço para que a lei municipal de incentivo à cultura vingue mesmo de verdade e a gente tenha novamente projetos contemplados. Então, festivais, eu acho que se enquadra nisso também. Eu acho que a gente tem que fazer mais. Eu acho que a gente tem que ter o exercício de ter mais. Eu não me sinto produtora capaz, por exemplo, de organizar festivais. Se eu realmente me sentisse, seria algo que eu faria. Mas eu me atenho mais, nesse momento, a participar de um festival, por exemplo, do que organizá-lo. Mas eu acho, sim, eu acho que a gente tem que ter mais, a gente tem que desenvolver mais essa cultura. A Fernanda, ela consegue pensar num sentido de tipo, eu gostaria num intervalo de 10 anos fazer X coisa, consegue fazer, tem planos a médio e longo prazo? O que eu adoraria fazer em 10 anos seria no mínimo 8 discos. Bom, eu tô brincando e não tô. Você pegar 2 anos sabáticos e não fazer outra coisa, não sei escrever, compor, etc. Eu tô dizendo isso, é uma brincadeira porque, assim, eu tenho um hiato enorme do meu primeiro disco até hoje. Para mim, isso é algo que, meu Deus, eu acabei focando muito também em trabalhar bastante, fazer vários especiais, fazer meu trabalho aqui em Maceió e viajando bastante, mas fazendo outros projetos que não o meu autoral. Então, é algo que eu quero desenvolver de uma maneira muito mais
mais presente, muito mais tendo essa prática quase que anual. Então, você fala dessa prospecção, não sei se é essa palavra, mas você fala desse tempo, eu adoraria. Eu adoraria conseguir fazer, e eu vou tentar, fazer vários discos em 10 anos, assim, e ter o meu trabalho, e ter as composições mais mostradas para o público, para eles conhecerem um pouco mais, e eu também me conhecer mais enquanto artista. Então é algo que, quem sabe, né? Vamos ver. Tá bem, Fernanda, muito obrigado, viu, por ter Obrigada a aceitado você, dar obrigada entrevista. à TV por ter me convidado para estar aqui com vocês, e espero que a gente se reúna em breve. Também espero, também espero. Então tá bom. Tudo de bom. Obrigada. Nós agradecemos também a você pela audiência e até uma próxima oportunidade. Até mais.